Olá, meu nome é Francisco Everton, estou aqui fazendo esse vídeo para contar um pouco do meu testemunho em relação ao meu tempo vivido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante mais de 22 anos eu fui adventista do Sétimo Dia e ainda tenho muitos amigos lá dentro, tenho pessoas que são maravilhosas, de grande amizade, pessoas que são verdadeiramente sinceras, verdadeiramente amigas, né? E ao longo de toda a minha trajetória durante a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dos meus 15 anos de idade até os meus 37 anos de idade, eu me aprofundei muito, né, no conhecimento de tudo que a Igreja Adventista ensinava, né, baseado na interpretação da Bíblia que ela tem, e também de Ellen White. E fui um adventista bastante dedicado, fui pregador, né, por onde eu andei aqui no Rio Grande do Norte, em todas as igrejas e também em outros estados. Atuei em vários cargos, né, como diretor missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como professor da Escola Sabatina, também como professor da classe dos professores da Escola Sabatina, diretor de temperança, porque eu acreditava plenamente em Ellen White e seguia, né, ou tentava seguir, né, até seguir, posso dizer que seguia o que ela orientava a seguir, né, e muitas vezes eu pregava e ensinava também para pessoas de outras igrejas. E durante esses muitos anos, né, mais de 2 décadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais de 22 anos, eu entrei em contato com muitas pessoas da Assembleia de Deus, muitos da Igreja Batista, principalmente da Assembleia de Deus. E tinha debates ferrenhos, porque eu acreditava plenamente de que a Igreja Adventista era a igreja verdadeira. Porque Ellen White diz que a Igreja Adventista é a única igreja verdadeira. Ellen White é a principal fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é tida como o espírito de profecia. E eu comecei a entrar em debate com várias pessoas, né, ao longo de todos esses anos, né, e sempre procurava chegar no ponto da guarda do sábado, né, falava sobre a lei, mas sempre queria justamente chegar no ponto da guarda do sábado, que o sábado está em vigor, que o sábado é para ser guardado, e eu acreditava também plenamente no que Ellen White diz, embora muitos adventistas ensinem ao contrário, mas eles estão indo contra a sua principal profetisa, a sua principal interpretação da Bíblia, que é Ellen White, de que o sábado importa para a salvação, de que é necessário guardar o sábado para ser salvo, desde que a pessoa tenha conhecimento de que é para guardar, se não guardar, será condenado. Então, tudo isso eu debatia de uma forma ferrenhamente, e na minha visão, no meu entendimento, dentro da minha concepção de tudo que eu aprendi na Igreja Adventista ao longo de tantos anos, né? Claro que eu estava equivocado, mas eu cria verdadeiramente que aquilo era fiel, que aquilo era verdadeiro. E todos nós que buscamos a verdade, que servimos a Deus e procuramos servi-lo com integridade de coração, nós entendemos que o conhecimento ele vai sendo gradual e vai sendo progressivo ao longo dos anos, né? Martinho Lutero ele tinha um conhecimento muito bom em muitas coisas, John Hus também, certo? E vários reformadores, e vários pastores e teólogos também hoje em dia. Então o conhecimento vai sendo acrescentado ao longo das eras, ao longo dos séculos, e nós vamos tendo mais luz sobre uma verdade que até então era obscura para a gente. E eu agradeço a Deus, porque Deus ele me manteve, me protegeu, me livrou de tantas e tantas situações difíceis na minha vida para chegar até onde eu cheguei hoje. E eu, meus amados irmãos, sei que na Igreja Adventista do Sétimo Dia existe muitas pessoas que são verdadeiramente servas de Deus. E não é só na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nas Testemunhas de Jeová também tem, nos Mormons também tem, no Espiritismo também tem, no Catolicismo aí é que tem mesmo, né? Porque
porque é muito numeroso ainda e tem muitos ainda que estão conhecendo o verdadeiro evangelho lá na Igreja Católica e também nessas outras igrejas, né? Eu falei Adventistas Sétimo Dia, Mormons e Testemunho de Jeová porque são as 3 igrejas que se dizem cristãs, que se consideram, né, cada uma se considera como sendo a única verdadeira, a única igreja que prega a verdade sendo um instrumento de Deus aqui na Terra. E eu cria plenamente que a Igreja Adventista Sétimo Dia era a igreja verdadeira na sua doutrina, embora tivessem, como tem realmente pessoas lá, que não servem a Deus, que não vivem a doutrina da Igreja Adventista Sétimo Dia, vamos falar nesse âmbito, mas os fiéis que estão em outras igrejas, né, que não conhecem a verdade como a Igreja Adventista conhece, assim eu cria, eles iriam, né, ao longo dos anos, iriam conhecer, iriam passar para o nosso lado. E assim eu debatia com o pessoal da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, mas uma coisa que me chamava muito, mas muito atenção, incrível, é que eu, com todo o meu esforço, com toda a minha crença, com tantas coisas que Ellen White dizia para fazer, para não fazer, né, que a Igreja Adventista ensinava, mas eu nunca tinha visto, nem dentro da Igreja Adventista e nem em outro lugar, né, quando eu era católico, a fé tão grande, tão verdadeira em Cristo Jesus, como muitos da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, tinham quando conversavam comigo. A fé no sacrifício de Cristo como sendo o único pelo qual o homem pode ser salvo. A graça de Cristo como única e suficiente salvadora para o ser humano, para o pecador. Isso me deixava assim vislumbrado, embora eu no meu orgulho lá eu não queria aceitar, porque se eu aceitasse, olha, eu estava admitindo que a Igreja Adventista estava em erro, porque eu cria plenamente e ensinava de que era importante e necessário guardar o sábado para se obter a vida eterna. Desde que a pessoa conhecesse e fosse rebelde, não poderia se salvar, porque estaria sendo contra o mandamento de Deus. E eu não entendia, meus queridos irmãos. Eu não entendia, embora eu fosse um dos mais atuantes da igreja, pregador atuante, fui também ancião ordenado, dirigi uma igreja como primeiro ancião, participava de lideranças distritais, lá em Natal, participava também no interior do Rio Grande do Norte, onde eu moro hoje, participei também de reuniões da Missão Nordeste, com pastores e outros anciãos da missão, mas eu não entendia o que era lei. Na cabeça do adventista, lei são os 10 mandamentos, né? Leis são o que as pessoas de lá explicam como sendo só aquilo que está nas tábuas da lei, que foi dado para Moisés, né? E eu não entendia isso daí. Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, é que eu fui entendendo tanto o significado do sábado, como também a diferenciação de lei, né? A verdadeira lei que a Igreja Adventista pregava, né, não era aquela que eu entendia corretamente, que eu vim entender depois na Bíblia, porque a lei é o Torá, o Pentateuco. E dentro desse Pentateuco estão os 10 mandamentos. E o que passou realmente, a concepção que depois em outro vídeo, esse daqui está sendo o vídeo 1, em outro vídeo eu vou abordar um pouco sobre isso daí, dentro da minha compreensão, o que passou tem um verdadeiro significado como sendo sombra, mas o corpo é de Cristo. E uma das coisas que começou a mostrar dentro de mim, para eu sair realmente, para ver que estava tendo muita incoerência, divisão dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia, foi quando, em uma das igrejas aqui que eu liderava aqui no interior, começou a ter um debate lá sobre o selo de Deus. E começaram a dizer que Ellen White dizia que o selo de Deus era o sábado, e que selo e sinal era a mesma coisa. E eu comecei a estudar e comecei a ver que não era. Comecei a ver que estava havendo uma contradição tremenda. Quando Ellen White dizia que o selo de Deus era o sábado, e quem guardava o sábado ia ser salvo porque iria ter o selo de Deus. Quem não guardava ia ser condenado porque ia ter a marca da besta, que era a guarda do domingo. Que coisa, né? Absurda. E eu comecei a ver isso daí que, ora, selo é uma coisa, sinal é outra. São coisas totalmente distintas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia e até no dicionário, no vocabulário, na interpretação, no seu significado. Bom, mas aí
eu comecei a questionar, né, e vieram pastores, alguns pastores, debati com eles, alguns diziam que era o selo de Deus, era o sábado, outros diziam que não era, que era apenas o sinal, que era o caráter de Deus, que era o selo, e foi muita confusão mesmo. Isso daí, tanto eu quanto outros lá dentro da igreja começaram a ver que estava havendo muita contradição, muita incoerência. Então, hoje eu entendo completamente, certo? Que conforme diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o selo que a Bíblia fala é o Espírito Santo em nossa vida. Não tem nada a ver com guarda do sábado. Nada. Em Efésios capítulo 4, também, versículo 30, o apóstolo Paulo também reafirma e confirma mais uma vez, dizendo: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o selo de Deus é o Espírito Santo em nossa vida. Então, um erro crasso de Ellen White. Eu vou ficando por aqui, e no vídeo 2 e depois no vídeo 3, que eu vou passar para alguns canais da internet, eu vou abordar outros temas e outros assuntos que também me fizeram sair e não crer mais nestas heresias e na falsa doutrina e nos falsos ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.